Bom dia, alunos do oitavo ano. Então, para essa semana a gente começa com outro conteúdo, dando assim uma parada lá nos circuitos, né? Afinal de contas, nós estávamos estudando um pouco de física e química dentro das ciências. Vamos passar a estudar agora um pouco de biologia. E para início de conversa, nós vamos começar com a unidade temática do número 2, que diz sobre reprodução humana e sexualidade. Lá na página 50 e 51 está previsto para você até resolver as questões da unidade temática. Eu trouxe como introdução para você a própria foto do seu livro. Se você verificar a imagem do seu livro, você vai ver aqui que você vai ter um casal de adultos e um casal de criança. Por que será que o livro trouxe nesse aspecto temático a foto de uma família? A primeira coisa que você precisa entender é que os aspectos biológicos e sociais relativos à reprodução e à sexualidade humana, tá? Então, assim, você vai perceber que nessa foto existem heranças que foram repassadas aí, tá? E que para que aconteça uma reprodução humana, você vai necessariamente precisar de dois gametas. Esses gametas sendo o gameta feminino e o gameta masculino. Outra coisa que você precisa saber é quais são as funções dos diversos órgãos que compõem o nosso sistema reprodutor, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Para início de conversa, o próprio livro trouxe para você algumas questões que a gente precisa abordar como tema da nossa conversa, que diz lá assim, ó: a reprodução humana é um processo fundamental para a nossa espécie. Então, é uma afirmação. Precisa acontecer a fecundação entre o gameta masculino e o gameta feminino. Não precisa ter o ato sexual, mas precisa acontecer o encontro do gameta feminino com o gameta masculino para que ocorra o processo de reprodução humana. Por quais mudanças biológicas o corpo passa durante a puberdade para ser capaz de se reproduzir? Pensa você, começa a pensar aí um pouco nas suas próprias mudanças. Você pode levar em consideração que as mudanças que acontecem no seu corpo são diferentes para homem e para mulheres. Então, o que vai acontecer? Você pode perceber que vai ter mudança de voz, vai ter mudança de corpo. No caso das mulheres, vai desenvolver lá o corpo feminino vai ficar mais atrativo, vai desenvolver as glândulas mamárias, os seios vão crescer, o quadril vai alargar. Os homens vai ter mudança de voz, vai ter crescimento de pelos pubianos e assim por diante. Você pode colocar isso como resposta. Na número 2, diz assim: você e seus colegas talvez estejam começando a vivenciar algumas dessas modificações corporais. Há algo que os incomoda nessas mudanças? O quê? Isso aí é bem pessoal, tá? Então, cada um tem a sua resposta, cada um pode dizer se incomoda. Por exemplo, uma coisa que às vezes acaba incomodando nos meninos é essa mudança de voz. Ora é uma voz grossa, ora é uma voz mais fina. Então, ainda tem esse declínio de voz. E nas meninas, o que às vezes pode incomodar é o fato de ficar dolorido durante o crescimento das glândulas mamárias, né? O desenvolvimento desses seios pode ficar dolorido. Então, outra coisa que incomoda, o ciclo menstrual, quando chega a sua menarca, incomoda a quantidade de tempo que você pode ficar nesse ciclo menstrual. Então, assim, é uma resposta mais pessoal. Seguindo para número 3, já ouviu falar de infecções sexualmente transmissíveis? Mais conhecida como ISTs. Isso daí também é bem particular de você, aluno. Você pode ter ouvido falar uma que fala-se muito, né? Porque tem a vacina que é feita na escola, que é o HPV, tá? O HPV, que é o papiloma vírus, é feita a vacina nas meninas até 13 anos e agora também é disponível para meninos. É uma infecção sexualmente transmissível, ela pode ser repassada durante o ato sexual. E temos também o HIV, então você pode citar qualquer uma outra que você conheça, porque ele pergunta quais. Sabe como preveni-las? Tá? Então aí já é bem pessoal, porque
a prevenção dessas infecções sexualmente transmissíveis é o uso de preservativos. Bye bye, a gente se vê falando sobre esse assunto nas próximas aulas.